Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais essa correção Vestcom Polícia Federal 2014. Hoje trabalharemos Direito Administrativo e Licitações. Como vocês viram, caíram praticamente quase 20 perguntas entre Direito Administrativo e Licitação. Muita coisa mesmo. Então a gente vai agora fazer um detalhamento sobre isso, tá bom? Relembrem o fato, que as provas têm sequências diferentes. Então, o que você colocar aqui, você tem que antenar pelo texto, para ver se o texto é igual ao texto da prova que você está com ela na mão aí corrigindo. Tá ok? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Olha só. Bom, questão aqui nessa prova, questão número 53. Considere que determinado município tenha extinguido o órgão de sua estrutura administrativa e que o serviço público correspondente tenha sido delegado à pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, ocorreu descentralização da atividade administrativa, com ruptura do liame hierárquico e exclusão da relação de subordinação com o município. Então, olha só, essa questão aqui, ela tinha tudo para ser uma questão errada, porque o cara já pensaria aqui sobre, ele já fala aqui em descentralização, etc. Eu gostaria que você prestasse atenção em 2 pontos aqui. Primeiro, determinado município tenha extinguido o órgão de sua estrutura administrativa. Primeiro ponto. Se eu falo em extinção de órgão, estou falando em concentração, que é o contrário de desconcentração, óbvio. A concentração. Então, primeiro ponto, ele falou de concentração. Aí colocou a letra E, que o serviço público correspondente tenha sido delegado à pessoa jurídica de direito privado. Concentração em cima, descentralização embaixo. E agora, professor, responda o quê? Concentração ou descentralização por meio de delegação? Vamos continuar. Nessa situação ocorreu descentralização da atividade administrativa. Então, de que ele está perguntando? Da atividade. Ele não está preocupado com a extinção do órgão. Então, se ele está preocupado com a atividade, realmente ocorreu descentralização da atividade administrativa. Descentralização por delegação, E aí ele continua. Na descentralização da atividade administrativa ocorre a ruptura do liame hierárquico e exclusão da relação de subordinação com o município? Sem dúvida, porque uma vez descentralizado, quebra-se o vínculo hierárquico, porque o vínculo hierárquico é um vínculo interno, dentro da pessoa jurídica. Órgão superior sobre órgão inferior. Chefe hierárquico sobre subordinado. Então a questão está correta. A questão 53 está correta. Houve uma descentralização. Mas, professor, e a história do município? Esquece a história do órgão extinto aqui. Que centraliza no que ele falou, na atividade. Beleza? Próxima questão, questão 54. Dado o poder hierárquico do Estado na ocorrência do fenômeno de desconcentração administrativa, os órgãos e agentes públicos decorrentes da subdivisão não perdem o vínculo hierárquico com a pessoa jurídica de origem. Óbvio, perfeito. Lembrem-se, desconcentrar é dividir. Dividir a mesma pessoa jurídica. Se você divide a mesma pessoa jurídica, você está aumentando a quantidade de órgãos, departamentalizando, setorizando, especializando. Então, se aqui eu tenho uma relação de poder hierárquico, premissa, na ocorrência de fenômenos de desconcentração administrativa, perfeito, hierarquia e desconcentração tem tudo a ver. Hierarquia e desconcentração é igual Coca-Cola com pizza, tem tudo a ver. Hierarquia, desconcentração, autotutela e subordinação, eles estão entrelaçados, são termos entrelaçados. E ele continua ainda. Os órgãos e agentes públicos decorrendo da subdivisão não perdem o vínculo hierárquico. Exemplo que eu dei para a turma da Polícia Federal, se recordem. Você tem lá a presidente Dilma, você tem lá o ministro da Justiça, você tem lá o diretor-geral da Polícia Federal, o superintendente, delegado, agente. O agente administrativo é uma relação hierárquica, não se quebra isso. E, em última instância, a chefe do chefe da Polícia Federal é a Dilma.
Então é uma forma simplória, óbvio, colocando de lado toda a legislação, falando de uma forma bem simples, é assim que você tem que pensar. A união desconcentrada mantém-se a hierarquia. Né? Então, 54 também, a questão está correta. Agora a questão 55. Bom, vamos lá, questão grande, né? Com respeito de processo licitatório, julgue os itens seguintes. Considere que a empresa X, vencedora de licitação para prestar serviço de segurança, não é serviço público, serviço de segurança nos terminais de ônibus urbanos de determinado município, tenha falido e deixado de cumprir suas obrigações para com o poder público e que a administração tenha contratado emergencialmente, artigo 24, pula lá, se você está com a lei aí, abre no artigo 24, inciso 4, para executar no prazo de 180 dias, perfeito prazo, 180 dias, né? Inciso 4 é claro sobre isso. Nessa situação, então até aqui, perfeita a questão, tem nada de errado. Nessa situação, se novo processo de licitação não for concluído dentro do referido prazo, a administração pública pode, de acordo com a legislação, efetuar a prorrogação do contrato emergencial com a empresa Y por mais 90 dias. Errado, não podemos fazer essa prorrogação. O inciso 4 é taxativo sobre isso. Aqui está o texto da lei. Diz assim: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, que é o caso, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para parcelas de obras ou serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos, ininterruptos, contados da ocorrência da calamidade, vedada a prorrogação. Vedada a prorrogação. Ok? Ah, professor, o TCU, a CGU, vedada a prorrogação. Letra da lei, nível médio, ponto. Ok? Questão, então, 55 está errada. Né? Vamos para a próxima. Questão 56. Está aqui. Não há previsão legal para o estabelecimento nos processos licitatórios de margem de preferência para bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil. E aí? Existe possibilidade do governo brasileiro comprar produtos que são fabricados, desenvolvidos aqui no Brasil, com uma certa margem de preferência? Com certeza. Pega sua lei, vamos abrir de novo lá. Você pode pegar ali, aqui na questão 56, o seguinte, olha só, deixa eu abrir aqui para você pegar aí no artigo 3º. Achou o artigo 3º? Vai para o parágrafo 5º. Olha só aqui que fala o parágrafo 5º do artigo 3º. Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Aí você pula para o parágrafo 8º. Parágrafo 8º do artigo 3º. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços a que se refere o parágrafo 5º e 7º serão definidos pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma dele ultrapassar o montante de 25%. Então, o que a gente entende disso? Existe a possibilidade de comprar produtos e serviços produzidos com tecnologia brasileira mais caros até 25% em detrimento de produtos importados. Né? Nós podemos fazer isso para beneficiar. Por quê? Isso é uma coisa que eu defendi na minha monografia. Sempre falo isso em sala. Desde 2006 é uma coisa que eu defendo. Licitação é uma situação, é uma política pública. Licitação não é uma lei de compra, é uma lei de incentivo à indústria nacional. É a lei que busca o desenvolvimento nacional. É isso que deve ser a licitação. E essa reforma de 2010 trouxe tudo isso à tona. Então, questão 56, né? Como a gente já colocou aí, questão 56 está errada. 57. A transferência, olha a palavra, transferência mediante ato administrativo da execução de determinado serviço público
a uma autarquia. Quando o cara vê a autarquia, ele já ovula, ele fala, outorga. Mas não, presta atenção. A transferência mediante ato administrativo da execução de determinado serviço público a uma autarquia. Transferência, execução. Grifa isso aqui, ó. Grifa execução. Não está titularidade, não está lei, está ato. Se não está lei, está ato, significa que isso é delegação, meu amigo. Não é outorga. Né? Parabéns para quem acertou. Uma questão pegadinha, né? Para variar. A transferência mediante ato administrativo da execução de determinado serviço público a uma autarquia configura descentralização por outorga. Errou. É por delegação. Questão errada. Então, 57, errada. Vamos para a próxima. 58. Dadas as alterações feitas nos últimos anos, no marco regulatório das licitações públicas, aos requisitos do melhor preço e da maior vantagem para a administração pública, somaram-se também critérios de sustentabilidade ambiental. Reforma de 2010 foi fantástica. A reforma de 2010 colocou a licitação num outro patamar legal. Ela não mais agora é uma lei só de compra. Licitação agora é uma lei de política pública, como eu disse alguns minutos atrás. Então, se você vai para o artigo 3º, pega o seu artigo 3º, vamos abrir o artigo 3º da Lei 8666 para a gente resolver isso aqui. Diz lá o artigo 3º o seguinte: a licitação destina-se a garantir observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Sábado à tarde eu falei para a turma do ICMBio isso, lá no 906. Atenção, ICMBio. Promoção, desenvolvimento nacional sustentável é questão ambiental. Fica alerta. Olha o tema aí para uma redação de nível superior. Antene-se. Então lembrem-se. Está presente isso aqui na 58? Com certeza. Sustentabilidade ambiental, artigo 3º, reforma de 2010 da Lei 8666. Né? Então, questão 58, perfeito. Questão agora 59. Vamos lá. Considere que determinada pessoa jurídica de direito privado que administra um porto brasileiro pretenda contratar, olha só, gente, ó a dica, o cara já traz aqui a solução. Pretenda contratar o único escritório de advocacia. O único. Amigo, falou em único, você já lembra do artigo 25. Você já lembra da singularidade. Lembra? Quem foi meu aluno lembra da regrinha. Singularidade de quê? De produto, de serviço, de artista. É uma singularidade. Tudo bem, é rol exemplificativo, mas é singularidade. Aqui ele falou, é o único. Não tem para onde correr. Não tem como competir. Se não tem como competir, é inexigibilidade. Artigo 25 aqui. Pretenda contratar o único escritório de advocacia especializado em direito portuário no Brasil para promover ações judiciais acerca dessa matéria. Nessa situação, é dispensável. Errado. A licitação é o quê? A licitação é inexigível, não dispensável. Então, 59 está errado. Vamos agora para a próxima questão. Questão número 60. Então vamos aqui, prova diferente, às vezes tem que dar uma bagunçada aqui. 60 fala o seguinte: a rescisão unilateral do contrato poderá ocorrer tanto por inadimplência do contratado quanto por interesse público, exigindo em ambos os casos da administração justa motivação para a rescisão. Preciso de motivação, porque quando o cara fala assim, ó, cadê? Ocorrer tanto por inadimplência quanto por interesse público, mas ele tem que explicar por quê. Gente, se pegar aí a lei, pega a lei, sem preguiça, pega a lei, lá no artigo 78. 78, abriu, constitui motivo para a rescisão do contrato. Aí você passa todos os incisos, vai lá no finalzinho, no parágrafo único. O que vai ter escrito lá no parágrafo único? Os casos de rescisão, lembremos a natureza do parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos dos processos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Os casos, não importa qual caso, pode ser rescisão judicial, pode ser rescisão unilateral, pode ser rescisão amigável. Na unilateral pode ser por culpa do contratado, por fato superveniente, por interesse público, etc. Tem que ser formalmente motivado. Não é isso? Beleza, então, questão 60, cadê a questão 60 aqui? Questão 60, então, está certa, tem que ser motivado mesmo. Justa motivação para a rescisão. 60 certa,
61 agora. Opa! A estrutura organizacional. Opa, essa aqui não é minha. Essa aqui temos um probleminha aqui. Então essa aqui provavelmente do professor Wendel, ele vai estar resolvendo daqui a pouco, tá, gente? Então vamos pular agora para a questão 62. A questão 62 aqui, ela é uma questão que envolve 3 matérias, né? Envolve a questão de administração de materiais, envolve a gestão do contrato, né? E envolve um pouquinho do texto legal do 8666. Vamos dar uma lida. Tomada de decisão para a realização de obra, né? Tomada de decisão. Eu quero pensar quando e como para a realização de obra. A ser licitada em uma organização pública é inicialmente embasada na identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos necessários ao empreendimento. Após essa identificação, o próximo passo será a realização de estudos técnicos definitivos. Não é por aí não. Olha, eu conversei bastante aqui. O meu ponto de vista, quando a gente pegou essa questão, eu falei, bom, mas não pode começar direto aqui. Olha o que ele fala, inicialmente embasado na identificação dos tipos de serviço. Não, a gente primeiro, na esfera administrativa, vai para o processo, né, administrativo, faz a declaração de necessidade. Precisamos de que, afinal? Né? A partir do momento que você sabe a sua necessidade, aí você vai identificar os tipos de serviços. Porque você só sabe o que você precisa quando você sabe o que você quer. Ah, eu quero um carro, mas você precisa de um carro? Não. Que carro que você precisa? Eu preciso de um carro para andar no Pantanal. Então você precisa de uma picape. Então, quando eu decido comprar picape, a identificação do tipo de picape que eu vou precisar. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro passo é a necessidade do bem. Realmente precisa do carro? Precisa. Que tipo de carro? Picape. Aí eu identifico. Então, o primeiro passo é isso. Então, professor Wendel, professor Júnior vai falar também, mas eu e o professor concordamos que essa questão aqui, o gabarito está errado. Ele também vai comentar alguma coisa sobre isso. Porque identificação do tipo de serviço e a executar e de materiais e equipamentos necessários ao empreendimento não é a primeira etapa do processo de tomada de decisão. Né? Uma questão que está atrelada a 8666, a gestão do contrato e a administração de materiais. Tá ok? Plano estratégico, né? Ele vai utilizar a linguagem coerente aí. 62, então, para nós, errada. 62 para nós, errada. Então, vamos para a próxima questão. Questão 92, lá no finalzinho. Né? Questão 92 fala o seguinte. Os objetivos da classificação de materiais. Também essa questão não é minha. Essa questão aqui é do professor Wendel. Então, deixa eu só baixar aqui. Então, senhores, muito obrigado. Né? Nós comentaremos ainda daqui a pouco mais algumas questões. Tranquilo? Um abraço.